Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, Nogran Granitos. Graças a eles, nós chegamos até você. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem. Nossa vida é uma eterna conversão. Precisamos nos converter em vários sentidos e várias coisas. E hoje eu quero apresentar para vocês duas histórias de dois casais que modificaram a sua vida depois de se encontraram com Deus. Histórias diferentes, mas também semelhantes. Vamos aprender com eles. Quem sabe também eu tenho que modificar alguma coisa. Salve, paz e bem, tudo bom? A paz é nessa casa. Amém. O sonho de todos nós, talvez de todos os casais, ter uma vida estabilizada, um apartamento, a família, tudo tranquilo. E a mulher, um homem temente a Deus, orando, participando, ou vice-versa, né? Acho que temos aqui, encontramos. Luiziana, bonito, SCC, mães que oram. É assim hoje? Graças a Deus. Hoje é assim. Nós somos casados há aproximadamente 11 anos, né? E nem sempre foi assim, pai. No começo do nosso casamento, a gente sempre foi temente a Deus, né? Viemos de famílias católicas, praticantes, mas o nosso casamento começou com a gente não se preocupando muito com essa questão da religiosidade, da espiritualidade. Casamos na igreja, mas frequentávamos esporadicamente a igreja aos domingos. E à medida que a gente foi caminhando, né, as dificuldades e os problemas de casal foram aparecendo. E a gente levou aí um longo caminho para entender o quanto é importante estar vivenciando dia após dia essa espiritualidade, estar se calando um pouquinho, ouvindo a voz interior. E aí a gente construiu uma história bem legal, na qual a gente chegou agora. Mas hoje... Antes de falar do ontem... Isso, é. Hoje, como é que é o hoje? Hoje, a gente está com essa época de Covid, né? A gente não está conseguindo ir às missas ainda aos domingos, mas a gente programa o nosso domingo em função de que horas a gente vai à missa. Vamos à missa na manhã ou vamos à missa na parte da tarde, que aí a gente programa o nosso dia em função disso, que a gente gosta de acordar, ir pra praia, fazer alguma coisa, mas aí é certo que ou às 5h30 ou às 19h30 nós estaremos na missa. E também hoje eu não consigo não ir ao grupo de mães que oram todas as quartas-feiras à noite ou participar hoje com o Covid, né, do grupo à noite, no grupo online, né? E também hoje eu também estou ajudando na equipe do batismo da São Camilo, na formação dos pais para atuação, né, para formação para as crianças que vão ser batizadas, pais e padrinhos. E participou do Encontro de Casais com Cristo, a gente a cada mês tem uma reunião com o Círculo, né, que tem engrandecido muito a gente, tem trazido muitos exemplos, tem nos fortalecido muito enquanto casal. E além disso, o hábito diário de acordar um pouco mais cedo e ler a homilia diária, fazer as minhas reflexões, isso tudo tem provocado boas transformações. Ou seja, uma família feliz, um casamento pleno, à luz da palavra de Deus, mas, contudo, porém, todavia, não foi assim, né? Não foi assim. Não foi sempre assim. Não foi sempre assim. A paz dessa casa. Amém. Sua bênção, Padre. Vamos entrar. Quem era o Dudu? Quem era a Jeane há um tempo atrás? Eu desde sempre, criado na igreja católica, mas totalmente não praticante. Nada de católico extenso de IBGE, né? Aquele que você fala, ser religião. Nem limpa banco, né? Nem limpa banco. Nada. Fiz primeira comunhão e depois acabou. Agora, eu sempre tive uma característica minha, sempre de pequeno. Eu sempre fiz as minhas orações antes de dormir. Não fazia quando acordava, não fazia antes das alimentações, era antes de dormir que eu fazia as minhas orações. E para mim isso era o bastante. Não precisava de igreja, não precisava de mais nada. Fazer crisma, as missas no domingo, absolutamente nada. Eu tive, a minha família também, censo de IBGE, né? Ia pouco à missa, mas eu fiz encontro de adolescentes, fiz encontro de jovens, sempre atuante, mas nunca perseverava. E aí, quando a gente casou, a gente foi morar em São Paulo e eu frequentava o terço no prédio, porque eu não trabalhava lá. E
E tinha as senhorinhas, né? No prédio a gente rezava o terço. Depois que a Duda nasceu, a gente ia junto, eu e ela, botava ela no carrinho e a gente ia rezando o terço. Quantos anos de casado? Nós somos 19. 19 anos. 19 Quantos anos. filhos? 2 meninas, uma de 15 e uma de 12. E aí, quando a gente voltou para Vitória, já tinha uns 2 anos que a gente estava morando aqui em Vitória, que eu fui convidada para o grupo de mães, né? Foi logo que o grupo começou e foi aí que foi a mudança radical na nossa vida. Porque eu comecei a frequentar o grupo começava às 7h30 e terminava às 8h30. E você conhece a tia Ângela, né? Daqui a pouco ela começou. Minhas resenhas, um bate-papo. Veio. E aí, ele trabalhando muito, ele não sabia. Teve um dia que ele me ligou umas 6 horas, umas 5h30, cadê Giane? Ele chegou em casa, Giane tá na igreja, não pode. Ela chega em casa às 10 horas, como é que ela já tá na igreja? Só que aí a gente já tava num período que a gente fazia um grupinho de oração antes, depois a gente fazia o terço, fazia a formação, fazia o oracional, e eu já estava fazendo a crisma. Só que assim, eu não falei com ele como que funcionava. Eu ia. Não é possível, você vai morar na igreja, você vai ficar por aí. Vai casar com o padre. Vai casar com o padre. E começou a incomodar. Falei assim, pô, mas e a casa? Deixa pra lá, é só a igreja, enquanto Mães que oram. Virou beata. Virou beata. Eu não casei com mulher beata, não. Não, aí nesse inteirinho aí nós Aí eu recebemos... comecei, nós aí eu recebemos falei assim, vamos fazer encontro de casais. Ele Encontro não de casais. queria fazer. Conta como Não é que foi queria seu fazer. convite. Aí, não queria fazer. Eu falei assim, não vou fazer encontro de casais. A gente vive tão bem, né? Não tem problema. Não tem problema. Só se for de casal, só pra quem tem problema. Exatamente. Não, o mais engraçado foi que assim, a nossa paróquia não tinha encontro de casais. Então a gente migrou. E aí era muito disputado o encontro de casais. E aí uns casais amigos já tinham recebido, né, o convite. Eu falei, não é possível. Não recebi ainda, já perto do encontro. Aí eu cheguei pra ele e perguntei. Fez a inscrição. Eu fiz a inscrição, eu perguntei, falei, Dudu, nossa, eu tô achando estranho, fiz inscrição pra fazer encontro de casais. Aí ele, me ligaram. Me ligaram da igreja. Falei, pra quê? Pra fazer um encontro de casais. O que respondeu? O que você respondeu? Eu falei, não. Ele consultou e Não. Aí a pessoa do outro lado da linha assim, mas assim, não? Eu falei, não. Não Me tem interesse, perguntaram, não. você quer fazer? Não, respondi que não. Eu falei, mas como você respondeu? Só que eu não falei com ela. Ele não falou Ou seja, comigo. o diálogo é quase que nada. Eu vou pra igreja, não falo Isso com aí. ele, eu digo não e pronto. Né? Eu Aí fiz ela- 6 meses de cerco de Jericó e era a minha intenção. Eu falei pra ele fazer. E foi aí que ele foi fazer. Aí teve um novo convite, né? Depois, Aí a gente arrumou várias pessoas, vários amigos. Vamos fazer esse... Mas foi suave. Eu fui fazer assim, pra ficar livre. Assim, eu vou fazer porque vai parar de encher meu saco com esse negócio da igreja e pronto, acabou, né? Aí quando nós fizemos o encontro, aí o encontro assim, foi muito legal, né? Antes do encontro ainda teve a história lá que os amigos nossos, no final de semana, tinham chamado a gente para ir num bar à noite, no sábado, né, à noite. Aí eu falei com o Gino, ó, gente, não vamos fazer, mas convidaram a gente para ir no sábado, pra gente sair, então vamos sair com eles. Aí, gente, mas como é que nós vamos sair? Como é que nós vamos sair sábado à noite? A gente sai. Tem que acordar Vai ter que cedo. acordar cedo no domingo, a gente vai estar cansado. Como Assistir é que a gente palestra. vai assistir as palestras, vai dormir. ficar acordado? Aí eu olhei assim pra ela e falei assim, como é que é? Vai assistir as palestras? aí ela assim, por quê? Que você tá achando que o encontro de casais é o quê? Eu falei, eu achei que era um bate-papo. Bebe, Queijo Queijos e vinhos, exatamente. Eu achei que ia ser um negócio descontraído. Vou ficar assistindo palestra. O que aconteceu no meio do caminho para haver essa mudança e essa conversão? Famílias completamente diferentes, de estruturas diferentes. Quando a gente casou muito apaixonado, a gente achava, não, isso vai ser fichinha, a gente vai dar conta de tudo. Mas ao longo dos anos, eu posso falar que foi ficando muito, muito, muito difícil, até que no fatídico 7 anos de casados, né, houve um rompimento. Eu decidi que eu não aguentava mais, que eu me sentia muito pressionada, que eu estava infeliz, que eu não amava mais o Luiz, e eu tomei a decisão de sair de casa com meu filho e aluguei um apartamento aqui próximo à nossa casa, montado. Enfim, foi uma decisão muito difícil, mas que quando eu tive coragem naquele momento de tomar a decisão, quando eu saí de casa eu ficava leve. E eu me senti leve por 2 meses. 2 meses eu falava, nossa, que bom, graças a Deus, eu até invocava a Deus, falava, graças a Deus que eu tive coragem de tomar essa decisão, porque realmente era isso que eu precisava na minha vida.
Mas o tempo foi passando, as coisas foram se acalmando, a gente vai amadurecendo, a gente vai sentindo falta e vai percebendo que tem coisa que significa mais do que você simplesmente ter o seu momento de paz ou de você sentir leve, ou enfim. E aí a gente vai começando a sentir falta. E nesse período todo eu estava muito envolvida com o meu mestrado e trabalhando demais, e com o Joaquim, viajava constantemente, no mínimo uma vez por mês eu ficava... Já tinha um filho, então? Já tínhamos o filho. O Joaquim. Já tínhamos o Joaquim estava com 2 anos, quando eu tomei essa decisão. Difícil, hein? É a crise dos 7 anos? Eu acho que a gente foi descuidado, eu acho que tinham coisas para serem acertadas, para serem refletidas em casal, e que eu acho que era independente do tempo. Eu já vi casais, e eu conheço, né, acompanho alguns casais que passam por isso independente do tempo de casamento. Então faltava cuidado, faltava um pouco de compreensão, faltava um pouco de parar para realmente se aproximar mais de Deus e trazer Deus para junto do nosso relacionamento. Um rompimento é sempre muito difícil, principalmente com um filho de 2 anos, né? Foram momentos difíceis aí, foram longos 5 ou 6 meses difíceis, até aceitar tudo isso, até entender muita coisa, até buscar ajuda. Foi um longo caminho. Aí, o encontro de casais, eu gostei bastante, né? E isso ali realmente, eu acho que para a Giane não teve grandes modificações, porque ela já estava bem mais engajada na igreja. Para mim, não. Ali eu realmente eu conheci um pouco da igreja, dos compromissos da igreja, das pastorais de igreja. Então a gente começou a praticar. Ali, na verdade, o encontro de casais foi um start para mim. Comecei aos domingos a frequentar. Porque a Letícia, nossa filha caçula, ela já era coroinha e ele não ia à missa. Ela já era coroinha há 1 ano e ele nunca tinha visto ela servir. Porque ele falava que ele rezava de casa. Só que aí teve um domingo, lá pelas 4 horas, vamos tomar banho, vamos começar a se arrumar, vai ir pra missa. Aí a mais velha, né, a Duda, se arrumando, e eu deitado na cama e falei assim, não vou na missa não. Mas eu chamava todo domingo. Todo domingo. Tô aqui assistindo televisão, tô cansado, tô não sei o quê. E aí veio a minha mais nova, a Letícia. Ela veio e falou assim pra ela, não vou fazer igual o papai, eu vou rezar de casa. E isso, quando ela falou isso, eu estava deitado e eu ouvi ela no corredor para a Giane falar isso. Isso me chamou muita atenção. Aí eu pensei, o que eu estou fazendo com a minha filha dentro de casa? E exemplo péssimo que eu estou dando, né? Não adianta eu chegar para ela e falar que eu faço minhas orações, isso aqui, porque não substitui, né? Eu já tinha essa compreensão. Aí eu levantei, tomei banho, me arrumei, nós vamos todo mundo para a missa. Esse dia, a partir daí, realmente a gente passou mesmo a frequentar a missa de forma... Aí eu passei a entender melhor a missa. Ana, você disse aí, uma mulher independente, trabalha, dona si, é a famosa mulher empoderada do tempo de hoje. Você não estava aguentando, tanto é que quando saiu, sentiu livre. Não é isso? Isso. E por que voltou? Quando eu saí, Luiz falou, né? Ele foi acolhido pela igreja e por inúmeras pessoas. E uma das coisas que ele passou a fazer foi a rezar um terço todo dia para mim, para me proteger, para Deus iluminar os meus caminhos. E eu acho que isso foi o diferencial hoje. Eu percebo que isso foi como se os anjos vissem, intercedessem na minha frente e iam livrando o meu caminho de todo o mal que pudesse acontecer, para que a gente pudesse ter o nosso casamento restabelecido. Porque esse rompimento, essa saída, hoje a gente percebe que, por mais que tenha sido bastante difícil, estava até escrito dentro do plano de Deus para a gente amadurecer como pessoa, como casal, e a gente conseguir se restabelecer e voltar o nosso casamento e estar pleno hoje com Deus junto com a gente aqui no nosso casamento.
Mas essa separação brusca, a falta de convivência com o filho, né? Porque eu ficava 4 dias com ela, 3 dias comigo, foram coisas que provocaram muitas reflexões e muitas mudanças mesmo. O que parecia pesado, difícil, se tornou fácil perante a dificuldade que foi estar separado. E, então eu acho que mudou isso, mudou essa coisa de perceber a necessidade de estar praticando a espiritualidade, a aproximação com Deus, deixar Deus entrar realmente no relacionamento. Porque o principal foi olhar para o outro com mais compaixão, entendeu? Que eu achava que os defeitos estavam só nele e não conseguia perdoar muitas situações, muitos acontecimentos. E olhando para o outro com mais compaixão e estando mais espiritualizada, a gente começa a olhar mais para dentro da gente. Aí a gente começa a perceber que o nosso background, que a gente tem muitos defeitos também, e que a gente contribuía em grande parte para aquela parcela daquilo tudo que estava acontecendo. Onde você errava? Muita independência. Sério? Muita independência e cresci sozinha, sou filha única, né, assim, por parte de mãe, e o meu círculo familiar sempre me permitiu fazer tudo que eu quisesse, entendeu? Você quer viajar, você viaja, não precisa dar satisfação, você quer fazer o que você quiser da vida, você vai e faz, entendeu? E num casamento, não que a gente não possa ser livre dessa maneira, mas a gente precisa minimamente compartilhar e ceder um pouco mais, e não é só o seu pensamento que... Não é só você que está certa, né? Não é só o seu pensamento que importa. E eu acho que isso vem mudando a cada dia, não que eu mudei completamente. A gente tem as nossas dificuldades hoje ainda, entendeu? Aí vem o outro grande convite, que foi a Ângela Abdo, né? Que ela me convidou para fazer a Crisma. E era uma vez por mês. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer a Crisma. E eu lembro, foi muito engraçado, porque a primeira aula foi num sábado. Conta, ela tinha esquecido, ela anotou o telefone dele errado. Não, anotou errado. Então ela fez um grupo e eu não estava nesse grupo. Eu nem sabia. Eu sabia que ia começar a Crisma, mas até então não sabia qual dia que ia começar. E foi num sábado de manhã eu acordei cedo, fui jogar basquete, porque eu jogava basquete no sábado de manhã. Saindo de lá, toca um primo meu, me liga, toca o telefone. Dudu, você tá fazendo o quê? Era época de eleição. Aí eu tenho um amigo nosso, candidato aqui, nós estamos aqui num posto de arte aqui na Praia do Canto, e vem aqui que a gente tá tomando uma cerveja, tá comendo um churrasquinho. Aí eu falei, beleza, fui. E fiquei, liguei pra Giane, não me espera pra almoçar não. O pessoal tá aqui, meu primo tá aqui, vou ajudar aqui na campanha aqui. E fiquei lá. Foi nisso que eu fiquei lá, essa pessoa... eu vou sair agora porque eu vou começar hoje no primeiro dia de Crisma. Eu achei que foi engraçado, eu vou fazer também, mas a minha não começa hoje não. Aí, já chapadinho já. Né? Não, mas aí foi embora, né? Aí ele foi embora, eu continuei lá mais um pouco, daí a pouco o Jean me liga. Dudu, a Crisma é hoje. Eu falei, como assim? É hoje, era assim, mais ou menos, devia ser umas 3h15 da tarde, a Crisma era às 4. Não, vem em casa correndo tomar banho. Eu falei, eu não tenho condições. Como é que eu vou com a aula de Crisma, depois de estar aqui, desde meio-dia aqui, tomando cerveja com o pessoal? Aí, não, vem. Aí eu vim aqui em casa, tomei banho, ali, botou house na bucha, aquela coisa para dar uma enganadinha, né? Aí eu fui lá na casa da Ângela. Aí cheguei lá, né? Fiquei meio quieto no início, o pessoal lá. Cheguei atrasado, né? Aí ela, como sempre, recebe todo mundo muito bem, recebeu bem, teve toda a aula. Eu participei um pouquinho, né? Daquela. Como aí todo mundo viu, a Ângela viu, né? Aí no final eu falei, olha, pedi desculpa, né? Aí que ela viu que realmente o telefone estava errado, por isso que eu não tinha entrado no grupo, mas ela falou, gente, as aulas eram sábado, né? Não tem problema, tomar uma cervejinha na hora do almoço pode vir, mas é só uma cervejinha, não pode abusar, hein? Aí eu fiz a Crisma todinha. Luiz, você errava onde? O quê? Insegurança,
carência emocional, desconfiança. Isso eram coisas que me atormentaram muito durante muito tempo. Isso que é o seu sufocamento? Se sentia sufocada por isso? Isso. Ciúmes? Ela classifica como ciúme, e eu acho que a insegurança que eu tinha, né, até por conta da independência demais dela, quanto mais independente ela ficava, mais inseguro eu ia ficando. Era um ciclo vicioso. A gente vê hoje que era um ciclo vicioso. E quanto mais ele me sufocava, mais eu não queria compartilhar um pouco da minha vida, mais eu queria ser independente, entendeu? E aí aquilo foi virando uma bola de neve. A ponto de provocar até comportamentos recorrentes, assim, pensamentos recorrentes de que ela não gostava, ou de que ela podia estar tendo um caso com alguém, que ela podia estar me traindo. E isso foi tornando a situação sustentável, assim. Há uma máxima aí que diz que quem muito desconfia tem rabo preso. Eu ouvi não levantava essa possibilidade, não. Eu casei sabendo que ele era ciumento. Mas a integridade dele, os valores que ele tem, pra mim sempre foram tão fortes. Ele sempre me deixou uma pessoa tão segura também, sabe? Assim, que as pessoas falavam e eu simplesmente falava: não, você tá falando isso porque você não conhece o Luiz, entendeu? Não que eu não tenha um ciúminho de vez em quando, que isso acontece, mas ele sempre me deixou tão seguro. A maturidade dele nesse aspecto, eu acho que por conta dele querer ter essa maturidade da outra pessoa também, eu acho que sempre me deixou tão segura as pessoas falavam, só que eu falava: não é isso, não é isso, é além disso, entendeu? É uma coisa mais profunda que vem e acompanha ele desde o nascimento dele, desde a geração dele, que a gente precisa trabalhar e que precisa melhorar, entendeu? Aí temos 2, 3 depoimentos de pessoas da experiência que elas tiveram com o Espírito Santo, que para mim soou uma coisa muito normal, muito assim, aquilo para mim foi coincidência, isso não tem nada a ver de ação do Espírito Santo. E eu falei com o exemplo, eu nunca tive essa sensação de que o Espírito Santo agiu na minha vida. Pode ser que tenha agido, mas eu não percebi, né? E falei com ela, acho que teve uns depoimentos ali que teve uns fake ali. Muito forçado. E aí passou um tempo, ele me acordou de madrugada e ele falou: Jeane, o Espírito Santo esteve aqui, ele me visitou. E a partir daí foi a mudança na vida dele. Ele começou a frequentar de forma diferente as missas. Foi aí que ele foi para a Canção Nova. Ele me perguntou, a gente estava para ir na Canção Nova, e ele falou assim: tem uma vaga para eu ir? Eu falei: se não tiver, a gente arranja. E foi aí a primeira vez que ele foi para a Canção Nova. Ele tem ido todos os anos com a gente, né? Nas Mães que Oram. E nunca mais me perturbou de ser beata. Essa pandemia a gente realmente viveu de uma forma diferente. As crianças viveram de forma diferente. A gente assistiu todas as missas, todos os domingos em família, juntos. As meninas também, elas acordam. Eu viajei, fiquei fora fazendo intercâmbio com as meninas. Ele me ligou. Logo depois, ele falou assim: não tem missa 5h30? Eu falei assim: você não me avisou? Eu falei assim: eu não sabia que você ia à missa 5h30, que você ia querer. Então, assim, as atitudes realmente foram mudadas. Daquele Dudu lá de trás foi mudado. Então, assim, muitas vezes, às vezes, as meninas, hoje eu até encontrei com uma amiga, ela falou assim: todo mundo quer saber o que você fez. Eu falei assim: é muito silêncio e saber como lidar com ele realmente. Então, assim, eu sei a hora de calar, sei a hora de falar. E a gente vai levando realmente, assim, o casamento. Nós somos muito companheiros. O que você modificou para poder mostrar para ela que você não era tão mais possessivo e tão ciumento assim? Você falou da reza do texto, que ele começou a rezar, procurar mais espiritualidade. Mas comportalmente falando, hoje você confia, você libera, você... Eu não tenho, assim, hoje a gente já não tem mais os problemas que a gente tinha antes de desconfiança, de cenas de ciúmes, assim, algumas coisas desse tipo. Hoje a gente senta para dialogar sobre desconforto, né? Até a semana passada a gente sentou para falar sobre desconforto ainda de coisas que não é que não ficaram bem resolvidas, mas que não foram tratadas, não foram conversadas, né? Mas tudo isso mudou muito para mim, uma vez que eu hoje coloquei na minha cabeça que eu preciso carregar a minha cruz e não a dela. A Ana tem que ter a consciência dela formada, os princípios e valores bem formados, e eu tenho que ter os meus, e a gente tem que interagir nisso.
né? Então, qualquer erro, qualquer dúvida, qualquer insegurança que gere em mim, eu consigo hoje controlar dessa forma, pensando exatamente assim, olha, eu estou com ela e eu preciso confiar, eu preciso acreditar que ela sabe o que está fazendo. E assim eu vou vivendo minha vida hoje. Para mim está muito mais leve, está muito mais tranquilo do que antes, porque antes eu me pegava, sei lá, muito tempo do meu dia pensando o que ela pode estar fazendo, com quem ela pode estar, ou controlando, pegando o celular, vendo localização, tudo mais, ligando, querendo saber onde ela está. Nossa, sufoca mesmo. Sufoca. O que mudou do Luiz depois que eu saí de casa, né? Eu percebi que ele me deixou respirar, digamos assim, né? Ele, em vez de ele ficar mais possessivo, ficar me ligando, não, ele percebeu, assim, né? Não, eu preciso dar esse tempo para ela. Ele me deixou passar pelo meu deserto sozinha, digamos assim. E eu comecei a refletir sobre o meu e que eu nunca teria coragem de pedir uma anulação de casamento, porque eu casei de verdade, entendeu? Eu casei sabendo como que o Luiz era, sabendo que ele era inseguro, que ele era ciumento, e por falta de habilidade nossa, de maturidade nossa na condução do nosso casamento, por falta da presença de Deus, principalmente, hoje eu vejo isso, a gente chegou onde chegou, e que graças a Deus, com a ajuda de pessoas fundamentais, como tia Ângela, como a Georgia, uma grande amiga nossa, enfim, a gente foi sendo acolhido por pessoas maravilhosas, que são os anjos que foram nos acolhendo, e que graças a Deus estamos aqui hoje podendo dar esse testemunho. No caso dela, foi a necessidade um pouco de mais de tempo, mais de ar. Talvez para outros a necessidade seja justamente um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. Cada um tem uma história diferenciada, mas o importante de tudo no relacionamento a dois é o diálogo, seja qual for. O diálogo é fundamental. E quando esse diálogo se coloca, a gente até fala no SCC, né? Com Deus no meio, né? Diálogo a três. Quando for dialogar com o casal, faça uma oração antes. Invoca o Senhor para que não possa ir pelo próprio instinto, pela raiva. O Espírito vai moldando e vai te dando sabedoria para poder falar ou também para poder calar. Tem que saber que eu, então, ainda tenho que controlar esse desejo de controlá-la, tem que saber que eu não posso ser tão livre assim a ponto de não colocá-lo nos meus projetos, e assim a gente vai se conhecendo e sabendo até onde a gente pode ir. Esse é o Joaquim. Esse é o Joaquim. Quantos anos? Vai fazer 5 agora em novembro. Bonito, Joaquim. Joaquim é um gato. E tem mais um vindo aí também, Tem, né? o Francisco chega agora, início de novembro. Muito obrigado pelo testemunho de vocês, viu? Pela vida, e que Deus possa continuar os abençoando, que vocês possam ser sal da terra e luz do mundo. Amém. E que esse aí que está vindo possa trazer mais vida e alegria a vocês. Amém. Na prática, na vivência, o que mudou na sua vida? Quem é o Dudu no casamento antes e depois dessa conversa? Assim, eu acho que acaba sendo mais tolerante, mais compreensivo, mesmo quando não concorda, entendeu? É lógico que não existe Fórmula mágica. Não, e não é a lua de mel eterna, né? Nós temos aí nossas divergências, nossos problemas, como todos temos, mas a gente aprendeu a lidar muito bem com isso aí. Eu acho, porque nos momentos de felicidade é muito fácil. Foi hoje, quando a gente almoça em família, a gente faz a nossa oração agradecendo a nossa alimentação. Jane bota as meninas para fazer a oração. Mas assim, eu acho que nos momentos mais difíceis, de conflito, eu acho que quando a gente vê que passa um pouco dos limites, aí você vê, fecha a boca, vai lá, puxa papo de novo. Antigamente era, não quero conversar, e fica até o dia seguinte, a gente nunca ficou brigado assim, muito tempo. Não queira achar que somente pelas suas forças você vai conseguir. Não é possível. Nem a força só dos dois. Precisamos da graça de Deus. Deus abençoe, obrigado pelo testemunho de vocês e que possa inspirar a sua vida aí. Dá um jeito, sai, levanta o sofá, vai rezar. E você, não perca a esperança. Continue agradecendo e pedindo. Muito obrigado. Até semana que vem. Até logo.